Fala pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que é possível aumentar o lucro da sua pizzaria reduzindo os custos operacionais através de um simples equipamento? Eu sou o Alex Pinto, o inventor do lastro rotante, e nesse vídeo eu vou explicar de forma simples e rápida como o lastro rotante pode aumentar em 30% o lucro da sua pizzaria. E além disso, você não vai mais depender do forneiro, vai aumentar a produtividade da sua pizzaria, reduzir o prazo de entrega das suas pizzas e diminuir as reclamações dos clientes. E olha, você vai acabar de uma vez por todas com os problemas de rasgo ou furo das pizzas. E para que tudo isso? Bom, para finalmente você dormir tranquilo, sem se preocupar com o forneiro, para receber elogios dos seus clientes ao invés de reclamações, e para ter dinheiro sobrando no final do mês e fazer aquela tão sonhada viagem com a família, sem se preocupar com a pizzaria. Mas veja, eu consigo ajudar apenas as pizzarias que utilizam o forno do tipo Igloo, beleza? Seja ele a lenha, gás, briquetes ou peças. Agora, se você trabalha com outros tipos de forno, como esteira, plataforma ou caseiro, esse vídeo não é para você, beleza? Nada contra, eu sei que é uma questão de estratégia de negócio. Opa! Se você continua aqui, imagine que trabalha com o forno do tipo Igloo e muito provavelmente enfrenta problemas com o forneiro, atraso na entrega, baixa produtividade, perdas de pizzas queimadas, rasgadas ou mal assadas, certo? Então, pessoal, eu vou explicar um pouquinho como funciona o lastro rotante e como ele impacta positivamente no seu negócio. Mas antes, dá uma olhada só nesses vídeos do equipamento em funcionamento. Show de bola! E para provar que eu consigo te ajudar, mostrarei em alguns prints e vídeos clientes falando sobre os resultados que obtiveram com o lastro rotante. Veja só o caso do Daniel, da Mustache Pizzaria, lá de Belo Horizonte. Ele falou sobre o tempo de entrega após a instalação do lastro rotante. Meu nome é Daniel, sou da cidade de Belo Horizonte, sou da Mustache Pizzaria. Hoje a gente tem 2 fornos a lenha aqui na nossa pizzaria. Ela existe desde 2017, mas isso é recompensado assim, de uma forma muito gratificante. A gente vê as pizzas saindo com qualidade, as pizzas saindo bem assadas, as pizzas sendo assadas ao mesmo tempo e uma operação rápida. Isso é uma bênção pra gente. Legal as palavras do Daniel, né? Bom, também temos algumas informações trazidas pelo Otávio, da pizzaria La Più Bella, lá de Bebedouro, no interior de São Paulo. Dá uma olhada nesse print da tela. Depois que instalou o lastro rotante, o Otávio conseguiu reduzir o tempo de entrega no balcão pela metade, de 30 para 15 minutos. Conseguiu aumentar a produção de 100 para 180 pizzas nos dias de maior movimento. 80%, imagina! Ele conseguiu também diminuir o número de reclamações por tempo de entrega de 40% para 10%. E não é só isso não. Ele aumentou o faturamento mensal em 30%. Economizou aproximadamente R$4.000 por mês com o funcionário e a redução de desperdícios. Bem, segundo o Otávio, o retorno sobre o investimento do lastro rotante se deu em aproximadamente 2 meses e meio. Que legal, né? Veja só o caso do Carmelito, lá da pizzaria e churrascaria Tio Carmelo, em Belo Horizonte. Boa noite, meu nome é Carmelito, eu falo de Belo Horizonte. Venho aqui para apresentar para vocês o lastro rotante, que isso aí é do Alex, de São Paulo, né? Foi uma ferramenta que eu trouxe aqui para a pizzaria. Isso aí economizou, vamos falar assim, em média de
de 2 funcionários aqui da pizzaria. A pizza não precisa de ficar trocando de lugar, né? Facilita bastante o trabalho aqui do nosso colaborador aí. E para matar a cobra e mostrar ela morta, aqui estão os resultados que ele obteve. O tempo médio de entrega no final de semana diminuiu de 50 minutos para 30 minutos, uma redução de 40%. A produção mensal aumentou de 3.600 para 4.100 pizzas, um aumento de 14%. E as reclamações diminuíram de 4 por semana para 1 ou 0 por semana. Ele conseguiu reduzir 3 funcionários, uma economia de R$12.000 por mês. Veja só que coisa, né? O retorno sobre investimento, no caso lá do Carmelito, foi menos de um mês. Olha só, pessoal, o que o Eduardo, da Dom Francisco Pizzaria, lá do interior de São Paulo, em Limeira, falou a respeito da necessidade de forneiro. Me chamo Eduardo Caires, sou da cidade de Limeira, interior de São Paulo, proprietário da pizzaria Dom Francisco aqui na cidade. Há 10 anos, completei agora na virada do mês de junho para julho, 10 anos que eu adquiri o comércio. E estou aqui na verdade, comecei com o Alex com o Multipizzas, depois de alguns anos aí utilizando Multipizzas, e ele me oferecendo o lastro rotante, eu fui meio teimoso em não trocar, e a hora que eu troquei eu percebi o tanto de tempo que eu perdi. Eita. Não estando usando o lastro rotante em comparação ao Multipizzas. Os dois muito funcionais, porém o lastro rotante muito mais útil pelo espaço que você utiliza dentro do forno, né? A capacidade dele de ter mais pizzas assando ao mesmo tempo, diferente do Multipizza, você tinha no máximo 4. Exato. Então, a produtividade nossa aqui melhorou demais com o lastro rotante. A qualidade da pizza é incomparável em relação a um forneiro trabalhando manualmente, né? Vamos supor que 1 minuto que ele demora para montar uma pizza, para jogar os ingredientes dentro na pizza, ele pode ficar despreocupado com o forno, porque ele sabe onde ele colocou, ele sabe que até dar uma volta e meia, dependendo da temperatura do forno, a pizza vai sair perfeita, entendeu? Entendi. Então, você economiza com um funcionário sim, entendeu? Isso, então... Num dia a dia, num dia de movimento tranquilo, de meio de semana, uma segunda-feira, se você tiver só para fazer pizzas e assar, um funcionário, você trabalha aí, você faz 70, 80 pizzas numa noite sem sobrecarregar a pessoa, né? Legal, né? Mas não é só ele não. Olha só o que o Edson, da Polipizzas, na Vila Prudente, bairro de São Paulo, escreveu. Abre aspas. Estou muito feliz com o sistema e recomendo com certeza. E se paga rapidamente o investimento. Pouca manutenção, economia de um funcionário, desperdício 0, retorno sobre investimento 3 meses. Fecha aspas. Veja só, gente, o que o Antônio Carlos da Pizzaria Flamboyant, lá de Maceió, falou a respeito da economia e do lucro que obteve com o lastro rotante. Meu nome é Antônio Carlos, prazer a todos, né? Enfim, eu sou paulista, estou no mercado há 15 anos de pizzaria. A experiência vem de São Paulo e acabei, a convite de um primo, migrei para Maceió. E aqui eu estou há 15 anos. Pode dizer, sem sombra de dúvida, foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Opa! Porque na ocasião, só na ocasião, só de perca de pizza, eu tinha 3, 4, 5 pizzas, eu fui para 0. Se eu perder uma pizza por semana era muito, cara. Como que você resumiria assim, as vantagens da máquina? O que ela mais te trouxe de benefício? Assim, economia financeira, praticidade. Na verdade, pela economia até de custo, de perca de pizza, de mão de obra, ela equivale, colocando assim, custo de funcionário, ela equivale aos 3 funcionários, no mínimo. Ô, louco. Se você tiver fluxo, juro, se você tiver fluxo, o que você gasta hoje no funcionário, assim, ela economiza em torno de 5, 6 mil reais por mês, brincando. Nossa! De mão de obra. Pô, isso aí, essa informação é importante, hein? Que bacana. Sim, cara, assim, se você tem volume, que era o meu caso, eu tinha muito volume, brincadeira, nunca via, da forma que ela assava, agilidade, a uniformidade,
o forno não esfriava, entendeu? Porque conforme ela rodava, ela sempre estava chegando próximo ali da labareda. Quer dizer... Pô, bacana mesmo. Obrigado, viu, Antônio Bom, Carlos? eu vou mostrar agora o que o Rodrigo da pizzaria Fogo de Lenha, em Nova Esperança, no Paraná, escreveu. O tempo de entrega caiu de 45 para 25 minutos, uma redução de 44%. A produção triplicou de 20 para 60 pizzas por hora. Eu sei que não é muito, verdade, mas ele sozinho não conseguia fazer mais que 20, né? Ele economizou aproximadamente R$ 3.500 por mês com funcionário e redução de desperdício. No caso dele, o retorno sobre investimento se deu em aproximadamente 2,6 meses. Que legal, né? Agora eu queria compartilhar com vocês o que o Luiz, da Napoli Pizzaria, em Belo Horizonte, falou sobre a questão da manutenção. Meu nome é Luiz, eu sou aqui de Belo Horizonte, de Minas. Eu já tenho o equipamento do Alex há uns 8 anos, mais ou menos. Eu comprei com a questão de mão de obra mesmo, porque forneiro é meio complicado. E realmente eu economizo muito, né, com a mão de obra. E, aliás, não foi só o forneiro, acho que eu tive até mais economia com isso. Dá muita manutenção para você? Como é que você pode falar a respeito? Muito pouco, Alex. Tá. Você sabe que, né, a última vez que a gente deu manutenção lá, já ir para quase 2 anos, foi coisa muito simples de resolver. Uhum. E não tem nada de zero manutenção. É cuidado, né, que você tem que ter com o equipamento, não deixar lenha, pegar ela, agarrar no sistema lá na parte de baixo, mas sim, é uma coisa simples. Tá simples de resolver. Não tem mistério nenhum. É igual um Fusca, né? Né, Luiz? É igual um Fusca, né? Só tem uma polia ali. É isso aí, você falou tudo. Aquilo ali é o sistema de um Fusca. Tá certo. Resolve fácil. Tá certo. De manutenção. E aqui, gente, vão algumas palavras do Euclides, da Baby Pizza, em Londrina, no Paraná. Olha, quanto ao tempo de produção, melhor muito. Eu acho que ele quis dizer melhorou. A produção de pizzas mensal aqui aumentou, reclamações caíram 90%, economia antes eu tinha um forneiro, hoje eu não preciso mais, graças ao sistema. Traduzindo, o sistema seu funciona muito bem, gera economia de tempo e dinheiro, produção final fica melhor e com isso o cliente mais satisfeito. Como é bom receber essas informações dos clientes, né? Agora eu queria que vocês assistissem o depoimento do senhor Ideraldo, lá da pizzaria Venuti, em São Paulo. Meu nome é Ideraldo, aqui da pizzaria Venuti. A gente usa o forno do Alex há praticamente mais de 10 anos, né? Nós somos um dos primeiros em São Paulo a usar esse forno dele, tá? E eu só tenho a elogiar, porque não dá problema, tá? Principalmente essa grande, né, giratório, tá? Ficou uma beleza, tá? Não temos mais problemas com forneiro, com pizza rasgada, pizza queimada, tá? Isso daí é uma coisa que acabou, tá? Então o custo, né, diminuiu bastante, né? Tá? E principalmente a mão de obra, né? 10 anos, hein? Foi um dos primeiros clientes. Um de meus melhores clientes aqui de São Paulo, o Val, da Nativa Pizzaria, que fica na Moca, compartilhou comigo. O tempo médio de entrega diminuiu de 50 minutos para 30 minutos, uma redução de 40%. A produção no horário do pico aumentou de 30 para 50 pizzas, ou seja, melhorou em 67%. A produção mensal aumentou de 1.900 para 2.300 pizzas, um aumento de 21%. As reclamações diminuíram de 5% para 0%. O faturamento mensal aumentou em 20%. E o lucro aumentou, vejam só, em 12%. Pra você ver, o Val abriu outro forno e não contratou forneiro. Segundo ele, o retorno sobre investimento se deu em aproximadamente 2 meses e meio. Veja só o vídeo do Raí, da pizzaria do Raí, em Budas Artes, uma cidade aqui da Grande São Paulo. Oi, boa noite. Aqui é o Raí, da pizzaria do Raí. Vim aqui falar um pouco sobre o nosso lastro rotativo, né? Eu tenho aqui na minha pizzaria e tenho também 2 lastros rotativos. Foi o Alex que instalou para mim, né? E, esse lastro rotativo, ele adiantou bastante o nosso lado, porque eu já tenho 21 anos de pizzaria, né? Então, a minha pizzaria já tem 10 anos. E com o lastro rotativo eu estou aqui há 6 anos. E com ele, o que acontece? A gente economiza no forneiro, o rapaz só tira a pizza, ele já pode abrir uma massa pra gente. Que legal, né? 2 fornos. Vejam só o que o Germano da pizzaria Esfirraria Nova Que Luxo, na Penha,
um bairro aqui de São Paulo, falou sobre o lastro rotante. O tempo médio de entrega no final de semana diminuiu de 55 minutos para 35 minutos, uma redução de 36%. Putz, eu no lugar do cliente ficaria muito satisfeito em receber uma pizza num tempo bem menor, né? Bom, e a produção mensal aumentou de 1.500 para 2.000 pizzas, um aumento de 33%, reclamações diminuíram de 5% para 0%, o faturamento mensal aumentou em 25%, a redução de desperdícios em 15%. E o lucro, pessoal, vejam só, aumentou em 30%. E a pizzaria do Germano é pequenininha, mas olha, faz cada pizza. Agora, gente, eu quero compartilhar com vocês o que o Fleury, da Pizzaria Veneza, de São Bernardo do Campo, falou. Olá, sou o Fleury, da Pizzaria Veneza, 38 anos de tradição. Vim aqui para apresentar para vocês nosso piso rotante, feito pelo Alex, nosso parceiro. Há mais de 5 anos tenho ele aqui em nosso forno. Vejam a eficiência. Colocado uma pizza, até 5 pizzas acomoda. Ele fica Que legal, né? E aqui estão os comentários do Sr. Alci, lá da Pizzaria Pauliceia, em Franca, no interior de São Paulo. O tempo médio de entrega no final de semana diminuiu de 50 minutos a 1 hora para 30 minutos a 40 minutos, ou seja, uma redução de 20% a 50%. A produção aumentou em 20%, as reclamações diminuíram de várias para raríssimas e o faturamento aumentou em 20%. O lucro aumentou também em 20%, economia mensal de 15%. Uma parada para manutenção zero desde 2014. Praticamente 10 anos de uso. Não é legal isso? Olha só o que o Alessandro, da Sabores da Pizza, lá de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, falou a respeito da produtividade, considerando que ele mesmo é pizzaiolo e o forneiro. Bom, boa tarde. Meu nome é Alessandro. Eu sou de São José do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo. Sou dono da Sabores da Pizza. Opa! Estamos no mercado de pizzaria há praticamente 5 anos, quase 6 anos. Depois que você colocou o equipamento, se você aumentar a sua produtividade, você vai precisar de ter um forneiro ou a máquina vai absorver a sua demanda tranquilamente? Eu acredito que eu não preciso de forneiro, não. Se eu de repente eu poderia até colocar... Poderia não, eu aumentando a minha demanda, eu vou ter que colocar uma outra pessoa para me ajudar a montar as pizzas. Entendi. Você entendeu? E hoje nós estamos em 2 aqui. Eu como forneiro, entre aspas, né, porque eu não preciso fornear a pizza. Tá. Eu e meu filho montando para abastecer a máquina. Então eu teria que ter, de repente, mais uma pessoa somente para montar. Então o custo disso aí fica bem mais baixo. Ah, sim. Entendi. Porque hoje você pega uma pessoa para trabalhar só para montar a pizza é um preço. O cara que vai montar e vai fornear é outro preço, né? Totalmente diferente. Entendi. Sim, qual foi a sua motivação quando você optou pelo equipamento? Você queria o que dele exatamente quando você adquiriu ele? Eu queria realmente isso daí que eu te falei, praticidade. Forneiro, né? Fazer... em poder eu mesmo montar a pizza, eu mesmo colocar no forno e enquanto eu estou fazendo outras pizzas, ele mesmo já vai forneando a pizza, porque ela fica com a borda fantástica, porque ela fica assada por igual. Sim. E isso daí foi um dos detalhes que me chamou muita atenção desse produto. Entendi. Tá? Sabe que hoje eu tenho muitos potenciais clientes, né, que falam assim, olha, eu já trabalho sem forneiro, né, é só eu mesmo, então eu não preciso do equipamento, né? O que você poderia falar para esse pessoal? Eu vejo assim, eu acho que, olha, eu pensando na parte financeira, de eu não trabalhar com forneiro,
mas o multipizza, ele agiliza em muitos detalhes. Enquanto você coloca a pizza lá dentro, que ele está rodando, assando ela por igual, você pode fazer outra coisa. Tá? Sendo que se você está trabalhando sozinho e tendo que fornear a pizza, toda hora você tem que estar esperto naquilo lá, porque senão acaba queimando um lado, o outro menos, e fica aquela pizza feia. Entendi. Né? O multipizza não, você entrega a pizza para o cliente e sempre recebe elogios. Vou te falar que 99,9% dos clientes elogiam porque a pizza vai com a borda 100% assada por igual. Que bacana. Não tem essa diferença. Queimou mais de um lado, queimou do outro. Não. E outra, você tem a vantagem, é o que eu te falei, você tem a vantagem de repente, colocar a pizza ali dentro e fazer outra coisa. Dali 2 minutos, você vai lá, volta, a pizza já está prontinha. Que bacana, né? Bom, e por falar em tempo de uso e redução do tempo de entrega das pizzas, o Marcelo Bini, da Piatro Bini Pizzaria, em Osasco, cidade aqui da Grande São Paulo, tem esses resultados impressionantes. O tempo médio de entrega no final de semana diminuiu de 80 minutos para 30 minutos, uma redução de 63%. E a produção mensal de pizzas aumentou de 900 para 1.500, um aumento aí de 67%. As reclamações diminuíram de 5 por semana para 0, ou seja, não tem mais reclamações, né? E veja que legal, gente. O faturamento dele aumentou em 30%, o lucro aumentou em 20%, palavras dele. Possibilitou uma economia com o forneiro, salário de R$ 2.100 mais encargos, e melhorou a produtividade e diminuiu o tempo de entrega. Além disso, o equipamento não dá dor de cabeça. Tenho há 9 anos, sem problemas e falhas. Você quer saber mais? Aqui vão algumas recomendações de clientes sobre o laço rotante. Esse é o Rodrigo Montedia, da Montedio Pizzaria, lá de Porto Alegre. Qual recomendação ou sugestão você passaria para uma pessoa que, assim, está indecisa, né? Puxa, eu não sei se eu faço esse investimento ou não faço. Estou naquele impasse, né? Se eu compro o curso aí com o Alex, se eu instalo a máquina. O que você falaria para essa pessoa? Cara, eu não me arrependo de ter feito investimento, tá? Não me arrependo mesmo. Tenho hoje em dia esse lastro rotante, ele já é oferecido pelas empresas muito conceituadas no mercado, né? Usado na Europa e vários outros lugares. Então é um equipamento que vem auxiliar, sim, né? A própria agora na FISPAL, eu estava no estande da escola italiana, fui convidado, um dos pizzaiolos que foi convidado, eu estava fazendo parte da gangue que estava lá fazendo pizza, enfim, na escola. E o forno que estava sendo utilizado, ele estava equipado com forno com lastro rotante. Aqui está o Rogério, lá da Jerônimos Pizzaria, em Campo Grande. Mas eu vou cortar. Tá. Então pode começar. Meu nome é Rogério, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então eu estou usando aí o laço rodante na nossa pizzaria lá. Não preciso falar o nome da pizzaria? Pode falar, fica à vontade. Tá, não. A gente está na Jerônimos Pizzaria aqui em Campo Grande, né? E estou há 3 anos no mercado e tem o que eu achei, o que eu posso, o que eu tenho certeza, diminuiu o tempo de entrega. A gente tinha essa média aí de tempo de retirada de 25 minutos para retirada de uma pizza. A gente reduziu para 15 minutos fácil com o laço rodante. Certo. Então, o tempo que agregou também é muito benéfico. E fora essa parte para poder limpar, para... que mais? Furar a pizza, desperdício que a gente tinha, manusear ali aquela pizza e aí virar aquele fuzuê dentro do forno, e aí você para tudo, aí tem que limpar, virava um piseiro. Então, isso aí acabou. Para nós, falo assim, né, que tinha esses problemas de facilidade, não facilidade, mas qualquer deslize que dá ali, você acaba estragando o produto ali, né? Então, você pegando um produto mais bem assado por todas as partes ali, né? Toda a circunferência. Então, é a garantia de economia
e de agilidade no tempo da entrega das pizzas. Tá. Garantida. Então você recomenda? Com certeza. Então tá bom. Não, sem dúvida aí, eu já até quero vender o seu produto aqui, já até quase vendi, né? O Rogério tava assim, querendo representar. Fazendo a corretagem, vamos falar assim, né? Então, eu acho que você já indicou uma pessoa aí, né, Rogério? Já indiquei. Não, na verdade, já indiquei para várias pessoas, né? Certo. A galera que veio aqui conhecer, comprou, né? Pois é, temos equipamentos aí de norte a sul do Brasil. Aqui vai o Antônio Carlos, da pizzaria Flamboyant, lá de Maceió. Qual o recado que você daria aí para uma pessoa que tá para tomar decisão se compra ou não uma máquina dessas? Eu só tenho a dizer assim, funciona, você tem a ganhar em todos os aspectos, tá? Eu, quando eu coloquei aqui em Maceió, eu fui o pioneiro. Que eu tive de pessoas visitando, inclusive tem um amigo meu, foi amigo, através do Multipizza, acho que indicação sua, ele veio de Salvador para Maceió, para conhecer o equipamento, tudo mais. Assim, quem acompanha de fato sabe o diferencial que faz em linha de produção. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte, é um excelente produto, excelente equipamento no sentido de vários aspectos, de economia, de produtividade. Cara, só tem a ganhar. Se você algo que você deseja, tem mercado para isso, cai para dentro porque funciona. Gente de todo o Brasil usando o lastro rotante. Que legal isso, hein? Eu vou te contar uma história de maneira que você nunca ouviu falar. Você conhece alguém que conseguiu patentear um produto sozinho? Mas não vale citar o famoso Thomas Edison, hein? Eu estou falando de uma pessoa comum, assim como você e eu, cheio de ideias, de vontade de criar algo novo, inovador, com espírito empreendedor. Em 2008, ainda estava trabalhando como gerente de manufatura enxuta, de Lean Manufacturing, lá na Parker, quando veio aquele baque na crise econômica dos Estados Unidos. Nesse período, eu tive a oportunidade de aprender muito mais profundamente sobre manufatura enxuta, ou Lean Manufacturing, que é uma filosofia de trabalho que foi desenvolvida, foi trazida, né, pelos japoneses lá da Toyota, no pós-guerra. Não sei se você sabe do que se trata. Sabe aquela sopa de letrinhas dos japoneses lá, o Kaizen, Kanban, Pokayoke, Judoka, Kamishibai, diagrama de Chikawa, enfim, essa sopa de letrinha todas aí. Por ser uma empresa americana, e eu fazia parte do staff, vários bônus nossos foram cortados. E, enfim, o facão comendo solto, né? E insegurança gigante. Imagina só. E naquela época, meu filho estava para nascer. Isso já é 2008, 2009. Meu filho nasceu em 2009. E para piorar a situação, eu morava longe, né? Morava em São Bernardo do Campo, e a empresa ficava em Perus, um bairro que fica no noroeste de São Paulo. Atravessava a cidade, sabe? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E eu pensando comigo, puxa vida, né? Que situação que é essa? Eu preciso me sentir mais seguro e, ao mesmo tempo, agregar valor ao percurso que eu fazia. Eu conheci um amigo que distribuía azeitonas na cidade de São Paulo. E ele já tinha um fornecedor e, enfim, eu comecei a pegar azeitonas com ele, que ficava no meio do caminho, colocava o carrinho lá, eu tinha um Uno na época, enchia o carrinho de tonéis de azeitona e comecei a bater em porta de pizzaria no ABC e comecei a criar uma clientela, de fato, né? Inclusive, eu repus todos os bônus que eu tinha perdido lá do salário, né? Na Parker Hannifin, eu repus justamente com essa empreitada aí de entregar azeitona. Lembro direitinho que meu filho recém-nascido passava no consultório da minha esposa, ela atendia como psicóloga, pegava ele, colocava no Moisés, naquele cestinho, no piso do carro e saía visitando as pizzarias aí para entregar, né, os baldes de azeitona, chicharro, enfim, vários insumos. E foi entregando insumos, né, para as pizzarias, tendo uma relação mais próxima com os donos de pizzaria, que eu comecei a me envolver nesse mundo das pizzarias. Bom, fiz isso por 2 anos, como eu disse. Até que eu fui convidado a assumir a posição de gerente executivo numa empresa lá próxima a Curitiba. Eu aceitei o convite, comuniquei meus clientes que eu pararia de entregar azeitona e fui trabalhar nessa empresa lá em Curitiba. Foi muito bacana também, fiz o startup da empresa, uma empresa que eu também precisei para os Estados Unidos trazer as tecnologias para
fazer a produção dos produtos numa sala limpa, enfim. O fato é que depois de 2 anos trabalhando nessa empresa, houve uma fusão e sobrou quem? Quem tinha um acordo com a empresa aí de hotel e passagem aérea semanal. Ou seja, aí fiquei desempregado. Bom, depois de 3 meses procurando emprego, né, bateu aquele desespero. Aí eu resolvi prestar serviço de consultoria em manufatura enxuta, justamente para as pizzarias. Afinal de contas, eu tinha aquela experiência, aquele conhecimento assim, das pizzarias e percebi que eu poderia ajudá-las, né, a reduzir os custos operacionais com os meus conhecimentos em manufatura enxuta. Né, e foi assim que eu cheguei no Sr. Elmar, que ele era o dono da pizzaria Mangiari, um dos meus melhores clientes lá do ABC, de São Bernardo do Campo, mais precisamente, de Azeitonas. Eu cheguei, preparei uma apresentação para mostrar para o Sr. Elmar, e quando eu cheguei nele, eu falei, olha, Sr. Elmar, eu gostaria de apresentar aqui uma proposta de trabalho que refere-se a uma redução de custos operacionais da pizzaria, a ideia é fazer assim, fazer assado e tal. E sabe o que ele fez? Ele falou, olha, vem cá, deixa eu explicar para você uma coisa. Você conhece um pouquinho de pizzarias, que eu sei, né, a gente já conversou bastante, mas olha, a pizzaria são 3 unidades de negócio, né? No caso dele, ele tinha salão também. Ele falou para mim, olha, a questão da produção, uma unidade de negócio. O salão, outra unidade. E a entrega, né? São 3 departamentos, vamos dizer assim, diferentes. E todos os 3, né, dependem essencialmente da produção. E a produção, ele me explicando, é um problema danado, porque ela não tem uma demanda fixa, né? Você, dono de pizzaria, sabe muito bem que no meio da semana é uma produção e no final de semana é outra. E mesmo no final de semana, das 6 da tarde às 8 da noite é uma coisa, das 8 às 22 horas é outra, completamente diferente. É quando o negócio pega para capar, né? E foi me explicando esses detalhes, né, conversando com o senhor Omar, que quando ele falou, olha, a gente não tem o ritmo de produção, aqui me vem a ideia. Eu falei, opa, peraí, ritmo de produção, né? Na minha época de engenheiro de processos, que eu trabalhava em chão de fábrica, fazia muito balanceamento de célula de produção, eu pude perceber, né, aplicar algumas técnicas, e uma delas consistia em colocar um carrossel no meio da célula de produção, de forma que a gente fazia o balanceamento da célula, calculava o número de colaboradores para trabalhar ali, assim como calculávamos também a velocidade com que o carrossel tinha que girar e disponibilizar as peças para os colaboradores, enfim. Aí eu, na minha vã inocência, falei assim para o senhor Omar, e se eu colocar um negócio que gira lá dentro do forno? O senhor acha que ajuda? Aí ele meio que deu de ombros, assim, meio desacreditado, e falou, pode ser. Falei, tá bom, me dá uma semana que eu vou pensar numa solução para isso aí. Foi quando eu comecei a pesquisar e achei, de fato, um produto lá na Itália, chamado Mesa Rotante. Olhando aquilo, né, eu falei, poxa, mas será que... Era uma pedrona girando no forno. Falei, pô, beleza, já tem alguma coisa, né? Mas olhando aqui, eu fiquei pensando comigo, poxa, mas será que ele não tem que dar uma virada de 180 graus na pizza? Considerando que o fogo está aqui, que uma borda da pizza passa próximo, né, ao fogo, ele não teria que dar uma virada nela para assar por igual? E pensando nisso, falei, vou melhorar esse produto. E pensei no sistema orbital, né, como a Terra em torno do Sol, onde ela gira no próprio eixo e gira em torno do eixo central, que seria o Sol, né? Que seria o movimento de rotação e translação. Assim bolei, né? Falei assim, bom, vamos fazer uma máquina que faça isso. A pizza vai fazer rotação e translação lá dentro do forno. Apresentei a ideia para o senhor Omar, né? Isso já foi mais ou menos em junho, julho de 2012. Ele gostou da ideia. Falou, não, beleza, tá bom, vamos lá. Qual que é a sua proposta? Ele me perguntou, né? Aí eu falei para ele, bom, senhor Omar, vamos fazer o seguinte, o senhor tem 2 fornos aí, né? Me ajuda a desenvolver a máquina, eu não conheço nada assim de pizzaria, não sei os detalhes, conheço alguma coisa, mas não sei os detalhes. E o senhor, né, já que tem 2 fornos, me explica direitinho como é que funciona, o que pode, o que não pode, vamos fazer um protótipo, né? Certamente vai dar problema, falei para ele, não queria assustar, mas era a verdade. Como eu moro próximo, a gente vem, arruma o que tem que arrumar, tira do forno, conserta, coloca de novo e vamos, né, fazer o possível para acertar. E o combinado é assim, a gente fazendo a máquina,
corrigindo e acertando, depois de acertada, a máquina é sua, sem custos. O que o senhor acha? Em contrapartida, né, o senhor também abre as portas para eu apresentar essa novidade a pizzarias, porque eu entendi logo ali que, opa, aqui é uma oportunidade de negócio, o negócio não existe no mundo, né? E com potencial chance de patente, porque eu também procurei no INPI essa possibilidade aí de criar um produto similar. O fato é que ele me ajudou a desenvolver, me deu várias informações, e aí eu desenvolvi o Multipizzas de 4 bases, né? Um protótipo em que as pizzas ficavam girando em rotação e translação, e o Sr. Mar me passou a informação e eu coloquei em prática e colocamos para funcionar. Dá uma olhada aí no vídeo. Vixe, caiu fora. Aí, ó, fora. Daí ninguém vai mexer mesmo, O fato é que as pedras eram pequenas, né? Falei, puxa vida, bom, ficou ruim de posicionar a pizza ali. Então a gente deu um passo para trás, tiramos, né, esse multipizzas de 4 bases, aí eu coloquei pedras maiores, de 43 centímetros, as primeiras eram de 35, mesmo tamanho da pizza, também faltou pensar. E colocamos de volta, então, esse multipizzas de 3 bases. Multipizzas, aliás, é o nome do produto, esqueci de comentar isso, foi como a gente o batizou, né? E depois das 3 bases, deu certo, funcionou bem. Isso foi setembro, outubro, mais ou menos. Aí quando foi lá para novembro de 2012, abri a empresa Pizzaria e Tecnologia e comecei a acompanhar a produção e bater em portas de pizzaria. No mesmo tempo, né, eu também participava de processos seletivos para voltar ao trabalho, mas algo bem íntimo não me permitia passar bem nos processos seletivos. Eu acho que eu mesmo me boicotava. Minha esposa, que é psicóloga, ela mesma falou, você não percebeu ainda por que você não está passando nesses processos seletivos todos? Porque no fundo você quer empreender, você quer fazer esse novo negócio e tal. Aí eu perguntei para ela, tá bom, mas e como é que é isso para você? Né? Ela falou, olha, vai ser difícil, né, porque seremos 2 profissionais liberais, a gente não conta com salário, com 13º, enfim. Então, mas se é o seu sonho, vamos seguir adiante. Bom, legal. Nisso, minha esposa já estava grávida de novo. Nossa filha ia nascer em março de 2013. Eu estou falando aí de novembro, dezembro de 2012, então ela já estava até barriguda, né? Ai, outra situação difícil. Bom, o fato é que em dezembro de 2012, vendi a primeira máquina para a pizzaria Porto dos Pães, aqui em São Bernardo do Campo mesmo. E eu acreditando muito no projeto, né? Me inscrevi para participar das feiras de 2013, da Expo Pizzaria e da Fispal de 2013. Vendi a segunda máquina para uma pizzaria em Peruíbe, e depois a terceira e quarta máquina, e fui para a feira com 5 máquinas vendidas, olha só, não é nada. E a feira foi em junho, julho, então passei esse tempo todo aí, né, com uma certa dificuldade. O fato é que, depois da feira, eu saí com calhamaço assim, de processo, tal, prospectos, e fiquei bem entusiasmado com isso. Logo em seguida, eu aluguei um galpão, usei as minhas economias aí das rescisões que eu tinha guardado e, de fato, comecei a vender mais máquinas. Eu sei que fechei 2013 com 20, 30 máquinas vendidas. Depois participei de outras feiras, em 2014, Expo Pizzaria, FIPAM, Fispal, vendendo mais máquinas. Vendeu bem em 2014, 2015, 2016. Porém, vejam só, já chegando naquelas, não sei se, né, daquele período lá do governo Dilma Rousseff, a economia não estava legal, começou a não vender tão bem, e
esperto aqui, acreditou tanto no negócio, que investiu muito em, né, entrei com pedido de patente no INPI aqui no Brasil, também entrei com pedido de patente na Europa, nos Estados Unidos, acreditando tanto no negócio, tanto, e fiz empréstimos, dívidas bancárias, tomei decisões erradas e fiquei com uma grande dificuldade financeira. Bom, com toda essa dificuldade financeira, eu tive que dar 2 passos para trás. Tive que reduzir todos os custos fixos, né? Fechei o galpão, demiti o pessoal que trabalhava comigo e juntei forças com a Ecoenergia, uma empresa aqui do ramo de máquinas para pizzaria. Essa empresa, interessante que junto com o Multipizzas da época, a gente fornecia uma solução mais completa em termos de automação do forno a lenha. Porque basicamente a Ecoenergia tinha um equipamento, ainda tem, né? Que consiste numa injeção automática de lenha para dentro dos fornos. Sabe aqueles granulados de madeira, chamado pellet, né? Então consistia em uma máquina com um silo na parte de fora do forno, na base desse silo uma rosca sem fim que empurra esse granulado para dentro de um queimador ou uma panela que ficava dentro do forno. Na tubulação externa, onde tinha essa rosca sem fim, colocava-se um soprador de ar, de forma que dentro do recipiente lá no forno, se insuflava o ar, no caso injetando oxigênio para forçar a queima, né, daquela madeira, e virava uma espécie de maçarico, sabe? Sabe na churrasqueira, quando a gente sopra a brasa que vira aquele fogo? É o mesmo princípio. Então, o Multipizzas, junto com o sistema mini lenha, que é o nome desse produto da Ecoenergia, a gente oferecia uma solução mais completa em termos de automação do forno a lenha. O fato é que, juntando forças, né, eu os ajudava na parte de engenharia e eles me ajudaram na parte de vendas e marketing. Isso precisava para me reestruturar, porque afinal de contas eu praticamente fui à falência, para falar para você. O fato é que, trabalhando juntos, a gente conseguiu vender mais máquinas, conseguimos automatizar também o sistema mini lenha, e aí veio a pandemia, em 2020. E nesse momento eu percebi que o preço do Multipizza estava alto e decidi criar uma opção mais simples e mais barata. Surgiu então o lastro rotante, um equipamento que faz só o movimento de rotação das pizzas, né, no forno. No começo eu resisti um pouco a essa ideia porque acreditava que era necessário virar 180 graus a pizza, né? Você lembra que eu comentei lá da mesa rotante? Pois é, no que eu coloquei o primeiro lastro rotante para funcionar, com a mesma ideia do Multipizzas, um motor embaixo, um painel de controle e as pedras sobre um suporte girando, deslizando sobre uma outra peça. No caso do Multipizzas tinha um conjunto de engrenagem, e o lastro rotante não, é bem mais simples que isso. O fato é que, quando eu coloquei o lastro rotante, eu falei para o primeiro cliente, né, porque ele queria uma opção mais simples, mais barata e tal, e eu falei para ele, olha, talvez tenha que virar a pizza em 180 graus, né? E qual a minha surpresa, que na hora que a gente colocou e começamos a fazer os testes, a acompanhar a produção dele, não, a pizza assava muito bem. Falei, bom, pensando com os meus botões, né? Deve ser a massa da pizza, a característica dela, deve ser o forno, mas não dá para garantir ainda que não precise fazer essa virada de 180 graus. Mas sabe que depois do segundo, terceiro, quarto, quinto cliente usando o lastro rotante, comecei a entender que não, que ele assava tão bem quanto o Multipizzas, né? Eu comecei a pensar em algumas hipóteses que explicassem essa performance do lastro rotante, que faz apenas o movimento de rotação, enquanto que o Multipizzas fazia rotação e translação e assa tão bem quanto, né? O fato é que, quando a gente pensa no fogo aqui e a borda da pizza passando perto do fogo, a gente está pensando nessa borda próxima ao fogo e esquece de pensar na borda do lado oposto. E a parte que está mais ou menos no meio, ela fica mais ou menos na mesma temperatura. Enquanto essa borda está muito quente aqui, no outro momento está muito frio, no conjunto, né, vai acabar sendo mais ou menos por igual. Essa é a hipótese número 1. A hipótese número 2 seria que a cocção da pizza se dá mais pela irradiação térmica pela abóbada, onde pega toda a superfície da pizza, e uma vez que ela gira, ocupando quase que toda a área do forno, então ela recebe essa irradiação térmica mais uniforme. Essa seria a hipótese 2. A hipótese 3, que imaginei, seria a soma das duas. Enfim, não sei se
a teoria é diferente da prática, né? Eu não consigo provar exatamente porque a pizza assa tão bem quanto o multipizzas que faz rotação e translação. O fato é que assa tão bem quanto. O multipizzas de 3 bases, né, ele ocupa 3 bases de 40 centímetros cada base, ele ocupa 90 centímetros dentro do forno. Enquanto que um lastro rotante de 90 centímetros comportam 4 pizzas de 35. Ou seja, já tem uma capacidade produtiva aí de 33% maior do que o multipizzas ocupando a mesma área. Uma outra vantagem. Assim acontece com o multipizzas de 4 bases contra o lastro rotante de 1 metro. O multipizzas de 4 bases assa 4 pizzas e o lastro rotante de 1 metro assa 5 pizzas. E o multipizzas de 5 bases, que ocupa 1,10 m dentro do forno, equivalente ao lastro rotante de 1,10 m que assa 6 pizzas. E o multipizzas de 7 bases, que ocupa 1,20 m dentro do forno, contra o lastro rotante de 1,20 m, assa 8 pizzas. Ou seja, o lastro rotante, né, tem uma capacidade produtiva maior que o multipizzas, além de assar por igual ou tão bem quanto o multipizzas. Outro ponto relevante que acabou matando o multipizzas é o preço. O lastro rotante tem menos complexidade na sua montagem, no seu projeto, porque ele não tem conjunto de engrenagem, não precisa cortar a engrenagem no laser e nem no jato d'água. O lastro rotante é mais simples. E por isso é mais barato, e por ser mais barato, vendeu melhor, e por vender melhor, né, acabou substituindo o multipizzas, ou na verdade matou o multipizzas, né? Hoje a gente nem vende muito. Continuando a história, eu entrei com pedido de já tinha entrado com pedido de patente do multipizzas, do lastro rotante, desculpa, em 2016. A patente saiu em 2018. A patente do multipizzas eu abandonei, assim como também abandonei as patentes lá dos Estados Unidos, Europa e tal. Muito dinheiro envolvido. Enfim, outro detalhe importante do lastro rotante é que ele resolve um calcanhar de Aquiles do multipizzas, né? O multipizzas, caso acabe a energia elétrica ou ele mesmo tenha alguma falha, para de funcionar, o que acontece? No forno a lenha, né, ele pode continuar a produção, já que tem energia elétrica. Ele tinha que tirar uma pizza de uma pedra e colocar na outra, e girar e colocar na outra. Como as pedras não eram muito grandes, 40 centímetros ou 43 ou até 49, não tinha um grau de liberdade grande. No caso do lastro rotante, quando o dono da pizzaria me pergunta, o que eu faço se acabar a energia elétrica ou se a máquina parar de funcionar? Aí eu devolvo para ele assim, olha, como é que você faz hoje? Você não forneia? Então, no lastro rotante você vai poder fornear também, da mesma forma como você faz hoje. Caso acabe a energia, ou caso o equipamento falhe, né? Que, aliás, vocês vão perceber aqui em vários depoimentos que eu vou compartilhar com vocês, os clientes falando, né, sobre o uso do multipizzas, sobre as manutenções, sobre os problemas que ele dá, né, ou que não dá, na verdade, com o uso. Enfim, a confiabilidade que ele traz. É um equipamento muito robusto, sabe? Enfim, já com a chegada da pandemia, lá para 2020, as vendas começaram a melhorar bastante, por incrível que pareça. Porque muitos clientes estavam procurando uma solução alternativa. Vocês que viveram nesse período aí de pizzaria, já tinham pizzaria nessa época, sabem muito bem o que eu estou falando. Porque não tinha mão de obra. A pizzaria estava tendo algum aumento de demanda, porque havia muito pedido, né, das pizzarias delivery, e então começamos a vender mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a fazer um regime de separação, vamos dizer assim, com a Ecoenergia. Foi quando eu voltei ao meu galpão original, lá em São Bernardo do Campo, e a gente continua parceiros ainda com a Ecoenergia. Mas agora eu estou no voo solo, vamos dizer assim. Enfim, resumindo essa história toda, com a pandemia de 2020, as vendas aumentaram e eu pude ajustar a parte financeira da empresa, né? Em 2021, eu encerrei lá a parceria com a Ecoenergia e voltei a trabalhar sozinho, mas agora com muito mais experiência, né? E atualmente a minha empresa está em São Bernardo do Campo, eu tenho um galpão lá, e moro no litoral norte de São Paulo. Pois é, sou filho da pandemia. Moro em Boiçucanga. Terceirizei parte da produção e fiz uma parceria com técnicos e instaladores. E agora eu estou gerindo o negócio com muito mais propriedade e estou na área, hein? Se derrubar é pênalti. Então, pessoal, eu vou explicar um pouquinho como funciona o lastro rotante e como ele impacta positivamente no seu negócio. Agora eu gostaria de analisar com vocês 2 cenários, né? Com certeza você se encaixa num deles.
O primeiro cenário é aquele em que a operação do forno é feita pelo pizzaiolo, que também trabalha como forneiro, ou seja, uma pessoa só fazendo a função dos dois. Hoje eu sou o pizzaiolo e eu que monto o trabalho. Tem uma pessoa para me ajudar a montar a pizza. Só que se eu não tivesse a multipizza, esse sistema de trabalho, eu teria que ter mais uma outra pessoa para poder estar me ajudando. Então foi aonde me chamou a atenção para colocar esse material aqui para me ajudar. Então o que eu... vamos falar em custo-benefício. Investir um dinheiro, tá, num produto que me ajuda hoje. Então hoje eu continuo trabalhando como pizzaiolo, eu monto as pizzas, abro massa, eu coloco a massa crua dentro do forno, não é massa pré-assada, e isso me facilita bastante, porque eu coloco 5 pizzas dentro do forno de cada vez, e a cada 2 minutos e meio, 3 minutos, eu estou tirando as 5 pizzas e estou jogando mais 5 pizzas junto. 4, 5 pizzas eu estou jogando dentro. Perfeito. Então isso agiliza bastante. Trabalho eu e meu filho, que me ajuda na montagem das pizzas, enquanto um tá tirando a pizza do forno, o outro já está terminando de montar as outras para poder jogar no forno. Então isso agiliza bastante o nosso trabalho aqui. Geralmente pizzarias menores, com menor demanda, atuam dessa forma. Ou muitas vezes é quando alguém abre a pizzaria e começa primeiro dessa forma, né? Muitas vezes o próprio pizzaiolo é o dono da pizzaria. Porém, sem o lastro rotante, o profissional não consegue ser produtivo, pois o trabalho é muito desgastante. Ele tem que escolher montar a pizza ou fornear. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso acaba limitando a capacidade produtiva da pizzaria, e se houver muitos pedidos, a pizzaria não consegue dar conta, acabando atrasando mais as entregas, ou até perdendo pizza ou cancelando o pedido. Enfim, assim não dá a possibilidade de crescimento, não é verdade? Olha, uma das soluções nesse cenário é contratar um forneiro ou investir no lastro rotante. Segundo nossas observações e pelos depoimentos que nós temos, né, o retorno sobre o investimento no lastro rotante ocorre em aproximadamente 3 meses. Então, até quando você pretende sofrer? Até quando a sua produção vai ficar limitada? Você vai gostar de ficar na mão do funcionário por quanto tempo? Imagine as possibilidades de crescimento com o lastro rotante operando em sua pizzaria. A sua produção pode ser triplicada nos finais de semana, como é o caso aqui do Rodrigo, do Fogão de Lenha, em Nova Esperança, no Paraná. E o prazo de entrega das pizzas pode ser reduzido pela metade, como aconteceu aqui com o Otávio, da pizzaria La Più Bella, de Bebedouro. Além disso, as reclamações diminuíram em 90%, como é o caso do Euclides, que, segundo ele, era o que mais o incomodava. Já o segundo cenário, a operação do forno é feita pelo pizzaiolo e pelo forneiro, quer dizer, são duas pessoas trabalhando ali na produção. Geralmente pizzarias maiores, com maior demanda, atuam dessa forma. É difícil encontrar forneiros que já estão há anos na pizzaria, sabe? A rotatividade é muito grande nessa área. Quem já trabalhou na frente do forno sabe o quão difícil é. E o forneiro recebe um salário menor do que o salário do pizzaiolo, sendo o forneiro uma mão de obra menos qualificada e menos valorizada no mercado, né? Bom, muitas vezes o forneiro ele acaba aprendendo a montar pizzas, né? Porque ele às vezes cobre as férias do pizzaiolo, e já que ele trabalha ali do lado do pizzaiolo por meses, ele acaba aprendendo. Não é uma tarefa assim tão difícil, certo? Bom, por um salário um pouco maior, o que o forneiro faz? Ele se candidata a um outro emprego, né? Ele não pensa 2 vezes quando oferece um salário um pouco maior. Então ele sai da sua pizzaria de uma hora para outra, te deixando na mão. Não é verdade? Que atire uma pedra quem nunca sofreu com isso. E ele acaba entrando na pizzaria daquele primeiro cenário, né, onde ele vai fazer o trabalho do forneiro e do pizzaiolo. E como é que fica o dono da pizzaria? Fica na mão, não é mesmo? Desesperado para substituir o forneiro, acaba tirando o forneiro de uma outra pizzaria, ou seja, transferindo o mico para o outro, né? Ele vai oferecer um salário um pouco melhor e vai transferir o problema lá para o outro dono da pizzaria. Talvez você mesmo tenha sido esse gestor sem saber. E isso acaba inflacionando o mercado e trazendo risco para a sua pizzaria, já que o novo funcionário pode não ser tudo aquilo que ele falou na entrevista. E se ele tiver vistos profissionais horríveis? Além disso, há os riscos de ações trabalhistas, você sabe muito bem do que eu estou falando. E é aí que o lastro rotante entra. A maior vantagem é que você não fica na dependência de um forneiro qualificado, né? Dependendo da demanda, você pode contratar um forneiro freelance
apenas nos finais de semana, e o pizzaiolo assume o trabalho de forneiro durante a semana. Você vai economizar com a mão de obra aí, né? Também é possível você promover um ajudante de cozinha ou treiná-lo para se tornar um forneiro. Mas, na pior das hipóteses, você pode contratar um forneiro mais barato e menos qualificado, pois o trabalho com lastro rotante não requer uma habilidade de um forneiro treinado. Em suma, o lastro rotante traz a paz e tranquilidade para o dono da pizzaria. Isso, meus amigos, não tem preço. Veja o que o Daniel da Mustache Pizzaria, lá de Belo Horizonte, falou sobre o forneiro e o lastro rotante. E Daniel, você tem hoje forneiro trabalhando aí na sua loja? Não, hoje a gente trabalha com auxiliar de cozinha. Entendi. O próprio auxiliar de cozinha, ele joga a pizza no forno, ele tira a pizza do forno. Entendi. Não tem mistério. Como se diz, né? É um treinamento de 10 minutos. Nem existe. Não tem o que fazer. Tá. Né? É jogar e tirar. É uma coisa até muito básica. Então, até porque hoje todos os que trabalham na cozinha fazem esse processo. Entendi. Pode ser até a cozinha. Ela pode estar cozinhando ali o molho e tudo. Ela percebeu uma pizza já no ponto, ela consegue ter essa capacidade de tirar sem problema nenhum, sem perda do produto, sem nenhum prejuízo. Entendi. Hoje o piso salarial de um pizzaiolo aqui, ele não vem para menos de R$ 1.700, R$ 1.800 aqui em BH. Tá. Né? Então a gente tem uma economia muito grande. E eu acho que a economia também é o fato de todos que estão na operação conseguirem dar essa colaboração. Né? E o que o levou, assim, só para deixar claro para o pessoal, o que o levou a instalar a segunda máquina na sua pizzaria? Por que você tomou essa decisão? Ou você teve algum receio? Como é que foi para você? Você não conhecia o lastro rotante, né? Eu não conhecia. Eu comprei a pizzaria, já tinha, achei fenomenal. Que negócio bacana, né? E quando teve essa parte para o crescimento, né? Para a gente ter mais pizzas ao mesmo tempo, a própria equipe falou: nós vamos fazer com as pedrinhas, né? Porque a gente não sabe mais assar. Quando eu já peguei e o pessoal já estava acostumado, já foi uma decisão bem tranquila de tomar, né? E assim, eu acho que era até válido depois, eu posso pegar o depoimento dos colaboradores que estão na linha de frente. Eu também fornei, vocês sabem que eu fico aqui na produção, não tem problema. Olha só que o Carmelito da pizzaria churrascaria Tio Carmelo em Belo Horizonte falou. Ele economiza até R$13 mil mensalmente, porque o lastro rotante possibilitou ele ajustar o tamanho da equipe. E tem mais, hein? O prazo de entrega das suas pizzas pode ser reduzido de 50 para 30 minutos. Veja e ouça o relato do Val, lá da pizzaria da Moca, em São Paulo. Ele está hoje com 2 fornos e apenas um forneiro. Tá? Lembrando que é a minha realidade, tá bom, Alex? Por exemplo, aí, ó, o tempo médio de entrega, realmente houve aí uma melhora muito, muito boa, entendeu? Porque a gente consegue, com o lastro, né, soltar as pizzas ali num tempo mais rápido, né? A gente só conseguia fornear ali 1, 2 no máximo por vez. Agora a gente coloca ali 2, 3 pizzas, então sai mais rápido. A questão da produção, eu botei hora pico aí, tá? Então, assim, hora pico eu fazia uma média de 50 pizzas ali. Hoje a gente faz 80, tranquilo, né? E tem capacidade de produzir mais. Porém, precisa de demanda. A gente não tem essa demanda ainda, né? Então, vou trabalhar para crescer essa demanda. O faturamento deu uma aumentada aí em torno de 20% e o lucro melhorou aí uns 12%. É a minha realidade, tá? A gente aumentou um pouco no movimento, mas a gente está ainda com capacidade de produção ainda maior, né? Do que a gente tem de demanda e pedido, né? E aí minha equipe de forneiro eu mantive ela, tá? Não mandei embora o forneiro, né? Mas, como vocês sabem, ao abrir o outro forno, ao colocar outra base no outro forno, a gente não fez contratação nenhuma. Então, nesse caso aí, a economia de um forneiro, né? E aí as reclamações, a gente tem uma média de 5%. Estou falando isso de uma noite de bastante movimento, né? Que era uma sexta e um sábado, e hoje a gente tem praticamente zero mesmo. Que bacana ouvir esse relato seu aí, viu, Val?
E deixa eu fazer uma pergunta. Em relação à quantidade de pizzas produzidas, você tem mais ou menos assim a quantidade por mês que você fazia antes do lastro rotante? E qual que seria a quantidade por mês depois do lastro rotante? Assim, uma média, né? Não sei, de repente você pegaria uns 6 meses antes e depois 6 meses depois, né, da implantação do lastro rotante. Se tiver essa informação, show de bola. Aí fechou com chave de ouro. Tenho sim, Alex. A gente produzia uma média aí de 1.900 pizzas mês, tá? Hoje a gente tá uma média de 2.300. E veja só o gráfico que ele apresentou com relação à diminuição do tempo de entrega. Segundo o Germano da pizzaria e esfirraria Nova Quiluxo, na Penha, em São Paulo, a economia mensal gira em torno de R$2.000. Então, pessoal, vocês viram como o lastro rotante pode transformar a sua pizzaria? Pense nisso e aproveite as vantagens que o equipamento pode te oferecer. Olha, eu vou citar 4 aqui só para você ter uma ideia, tá? Primeiro, ele dispensa uma mão de obra capacitada. Ele não requer um forneiro especializado. De repente, o próprio ajudante de cozinha pode fazer o trabalho dele. Segundo, ele padroniza a qualidade das suas pizzas, né? Você vai ter ali uma cocção uniforme, e independe do humor do forneiro, vamos dizer assim. Terceiro, você vai ter a sua produção aumentada. Você consegue fazer mais pizzas no intervalo de tempo maior, mais pizzas por mês, vamos dizer assim. E por último, mas não menos importante, a consequência disso tudo é que você consegue reduzir o prazo de entrega das suas pizzas. Você consegue entregar pizzas mais rapidamente. No lugar do cliente, isso é fantástico, né? Quantos e quantos clientes que eu já tive cujo tempo de entrega era de 1 hora e caiu para 30 minutos, sabe? Ou de 50 minutos caiu para 20, 25. Puxa, isso é uma diferença gigantesca para o cliente, não é verdade? Hoje vamos falar sobre as diferentes formas de cuidar da operação de uma pizzaria, a maneira mais fácil e a maneira mais difícil. Bom, cá entre nós, a operação com laço rotante é muito mais fácil em todos os sentidos. E para provar as vantagens e benefícios do laço rotante, vou compartilhar com vocês o que alguns de nossos clientes disseram sobre economia, manutenção, desperdícios, necessidades de forneiro, gargalos na produção, produtividade, sobre o multipizzas e o laço rotante, o tempo de entrega das pizzas, a questão da instalação, o retorno sobre investimentos e, finalmente, as recomendações. Vamos lá? Em relação à economia ou lucro, veja só o que o Antônio Carlos da pizzaria Flamboyant, lá de Maceió, falou. Então, Antônio Carlos, como que você resumiria assim, as vantagens da máquina? O que ela mais te trouxe de benefício? E, assim, economia financeira, praticidade. Na verdade, pela economia até de custo, de perca de pizza, de mão de obra, ela equivale, colocando assim, custo de funcionário, ela equivale a uns 3 funcionários, no mínimo. Ô, louco. Se você tiver fluxo, juro, se você tiver fluxo, o que você gasta hoje no funcionário, assim, ela economiza em torno de 5, 6 mil reais por mês, brincando. Nossa! De mão de obra. Sobre o gargalo na produção e o aumento da demanda, veja só o que o Alessandro, lá de Sabores da Pizza, de São José do Rio Pardo, falou a respeito. Depois que você colocou o equipamento, se você aumentar a sua produtividade, você vai precisar de ter um forneiro ou a máquina vai absorver a sua demanda tranquilamente? Eu acredito que eu não preciso de forneiro, não. Se de repente eu poderia até colocar... Poderia não. Eu, aumentando a minha demanda, eu vou ter que colocar uma outra pessoa para me ajudar a montar as pizzas. Entendi. Você entendeu? E hoje nós estamos em 2 aqui. Eu como forneiro, entre aspas, né? Porque eu não preciso fornear a pizza. Tá. Eu e meu filho montando para abastecer a máquina. Então eu teria que ter, de repente, mais uma pessoa somente para montar. Então o custo disso aí fica bem mais baixo. Na questão da produtividade. Vou fazer uma pergunta assim, meio aqui de ignorante, né? Vamos supor que você não tivesse o multipizza, não tivesse o equipamento. Você produziria quanto menos do que você faz hoje? Eu acredito aí que em torno de uns 40% a 50% menos. Nossa, entendi. Eu acredito que isso. Porque, veja bem, Alex, não vamos falar nem em percentual, eu falo mais em agilidade para você entregar para o cliente. Tá. Porque é o que eu te falei, enquanto a gente coloca 4, 5 pizzas, depende do tamanho do equipamento da pessoa também, tá? O meu é o que dá para colocar até 5 pizzas dentro dele. Tá. Fica mais confortável 4, mas eu consigo colocar 5 pizzas. Entendi.
enquanto eu estou assando essas 5 pizzas, eu estou montando mais 5. Entendi. Você entendeu? Então eu não perco esse tempo. O tempo de ficar forneando, de ter que ir lá, mexer, olhar, ficar observando se a pizza está boa, se não está. Fornear 5 pizzas dentro de um forno não é fácil. Não é mesmo? Entendeu? Tá. Então, cara, com esse equipamento aí, você perde, você não fica com essa preocupação. Você tem que contar os minutos que ela está lá dentro. Entendi. Deu 2 minutos, 2 minutos e meio, você vai tirar as pizzas que estão assando e vai jogar mais o tanto de pizza que você tem montada já. Entendi. Então agiliza bastante. Né? Sobre a manutenção e o tempo de vida útil... Dá muita manutenção para você? Como é que você fala? Pode falar a respeito? Muito pouco, Alex. Tá. Você sabe que, né, a última vez que a gente deu manutenção lá, já ir para quase 2 anos, foi coisa muito simples de resolver. Uhum. E não tem nada de zero manutenção. É cuidado, né, que você tem que ter com o equipamento, não deixar lenha, pegar ela, agarrar no sistema lá na parte de baixo, mas sim, é uma coisa simples. Coisa simples de resolver. Veja o Daniel, da Mustache Pizzaria, também de Belo Horizonte. Me fala sobre, assim, manutenção, sobre problemas. O que você, nesse tempo que você tem aí de máquina, quanto tempo mesmo que você já tem a máquina usando? Vai para 3 anos? Não, ela tem a Multipizza era desde 2017. Tá. Rodando normal. O lastro rotante vai para 3 anos. Entendi. E manutenção, como é que tá aí para você? O Multipizza, uma vez, deu um problema que agarrou uma lenha embaixo e ele deu uma torcida, né? Ele torceu um pouco assim, o motor desligou. Sem problema nenhum, a gente entra com o motor desligado, entra embaixo do forno, desce o motor, dá uma distorcida ali no varão, né? Naquele onde fica o motor, e volta normalmente. Esse foi o problema mais sério que eu já tive aqui. O resto, não tem manutenção, não tem nada não. Entendi. É ligar e ser feliz. Tá certo, tá certo. Sincero, eu nunca tive nada em relação a queimou o motor, quebrou o negócio, tive que parar no meio da operação. Isso não faz parte da minha vida, não. Trabalhar sem forneiro. Você tendo o lastro rotante, se uma pessoa quiser manusear uma pá, ele trabalha para você, entendeu? Entendi. Aí, eu tenho uma experiência grande aqui, que todo o pessoal que trabalha comigo hoje, nós somos no iFood uma nota 4.9 há muito tempo. Opa, tá bem. O iFood, a nossa pizzaria é uma nota 4.9. Já chegamos a ter algumas semanas de nota 5. E o pessoal que todos trabalham aqui comigo são todos que vieram para a pizzaria sem saber trabalhar em pizzaria. Tá. Se formaram aqui, são hoje pizzaiolos e forneiros, todos formados aqui dentro. Então, o trabalho do lastro rotante facilitou demais o aprendizado deles. Tá. Você entendeu? E a agilidade deles também, né? Entendi. Porque enquanto ele come uma pizza, o lastro está assando a outra, entendeu? Sim. Entendi. Ele não precisa ficar se preocupando em estar virando a pizza, em estar mudando ela de local, né? Então, isso tem um ganho muito grande, né? Enquanto ele monta uma pizza, ele assa a outra. Então, você tem um funcionário a menos, né? Porque você não tem uma pessoa para olhar a sua pizza dentro. Olha só o que o Rogério, da Jerônimos Pizzaria de Campo Grande, falou sobre o retorno em relação ao investimento. Então, antes da máquina, você tinha 4 funcionários. E depois da máquina, você está com 3. Né? Esse 1 representa quanto de economia por mês, considerando os tributos e tudo mais? R$3.000. Opa! Fácil. 3 mil. Então a máquina já se pagou. Mas o forneiro era alguém que eu precisava estar, senão eu não entregava pizza, né? Bem assada. Comprometia toda a sua produção. Se não comprometia toda a sua produção do dia, né? Sem o forneiro. Exato. A qualidade que chegava ao cliente era totalmente comprometida. Então, era o valor do salário dessa função, mais todo um... Menos a dor de cabeça que ela pode causar. Menos a economia com... por exemplo. Mais a economia com remédio para dor de cabeça, né? Exatamente. Que não tem preço, imagina. E fora os custos também, pizza, né? Que eles queimavam, né? Era 5 pizzas queimadas para um volume bom, assim, de sabadão, né? Domingo que pizzaria vende mais. Tá.
de perca. Entendi. 5% de perca. Hoje em dia, eu tenho 0% de perca. Opa! O Rodrigo Montedia, da Montedia Pizzaria, lá de Porto Alegre, comentou sobre os benefícios do lastro rotante. Tem seus benefícios, com certeza. É um equipamento que padroniza o assado da pizza, né? Ele te traz mais velocidade ali no quesito de poder largar a pizza no forno e, enfim, não precisar de 2, 3 pessoas para estar fazendo esse processo. Olha só as recomendações para quem ainda está considerando comprar o lastro rotante. Vou falar em poucas palavras aqui. Tá. Começa a trabalhar que não vai se arrepender. Não vai se arrepender em hipótese alguma, em momento algum. Okay. O equipamento é muito bom. É muito bom. Ele trabalha e ele se paga. Que bacana. Que bom. Tomara. Eu estou satisfeitíssimo com esse equipamento. Se eu for, de repente, montar uma outra pizzaria, com certeza vou colocar o lastro rotante, porque agiliza demais o nosso trabalho. Show de bola. Alessandro? E custo-benefício excelente. Veja as recomendações do Eduardo Caires, da Dom Francesco Pizzaria, de Limeira. Qual conselho você daria, né? Qual recomendação você daria para uma pessoa que hoje está para decidir se instala ou não instala, se faz o curso para aprender a fazer a máquina ou não? O que você falaria para essa pessoa? Não tem que pensar 2 vezes, não. Ela não vai ter custo, ela vai ter investimento. Certo. Investimento em qualidade, que a pizza dela vai melhorar a qualidade dela. Investimento em tranquilidade, porque vamos supor, se faltar o funcionário, ele vai para o forno, ele vai dar conta. Deixa a esposa atendendo o telefone e ele vai para o forno. Ou você pega aquele funcionário que está abrindo massa para você ou abastecendo, você põe. Entendi. Você consegue ensinar a equipe inteira sua a trabalhar. Então, na falta de alguém, sempre você tem uma reposição. E, assim, eu acho que para quem quer viver de pizzaria, como fui eu que decidi depois de 13 anos de bancário, eu não conhecia nada de pizzaria. Eu comprei a pizzaria para eu poder sair do banco. Eita! Não sabia se ia dar certo ou não. E hoje, graças a Deus, eu posso falar que deu muito certo. Mas a gente tem que estar sempre investindo. E esse, eu acho que é um investimento necessário. Certo. É um investimento que hoje, quem não está trabalhando com isso daí, está perdendo tempo e está perdendo, às vezes, funcionário, porque a gente falou ali atrás, né? Cansaço, por demanda. Entendi. Então, o investimento eu digo assim que é primordial. Seria investir nisso é primordial. Primeiro, oportunidade que tiver, tem que pôr. Eu sou um cara muito satisfeito com o seu produto, com a sua pós-venda também, que sempre precisei, você me atendeu rápido, nunca precisou vir para Limeira aqui fazer nada, tudo resolvido via celular, uma chamada de vídeo. Então, um produto que não dá trabalho, né? Não dá manutenção, não dá custo. Então, é só benefício que a gente tem, né? É investimento, né? Um investimento que vale muito a pena. Espero ter sido o mais sincero possível com você, e fui mesmo. Sim. E espero que o pessoal que veja essa conversa nossa aí pense com muito carinho. Que a pessoa, se tem uma coisa que ela nunca vai se arrepender na vida dela de ter colocado na pizzaria dela, é um lastro rotante. Você pode ter certeza que é só benefício, é só ganho. Fechou. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa apresentação sobre as vantagens e benefícios do lastro rotante. Se você está considerando comprar um, não deixe de conferir as recomendações dos nossos clientes. Até a próxima. Agora eu vou explicar um pouco sobre a instalação e o funcionamento do equipamento. Bem, o lastro rotante ele funciona com uma alimentação elétrica através de uma tomada de 220 volts. Funciona com um motor redutor de 1/4 de cavalo, superdimensionado para essa aplicação, sabe? Ele tem uma redução dupla e o resultado disso é que ele pode trabalhar todos os dias, 7 dias por semana, toda semana, por 8, 9, 10 anos, sem apresentar problema algum. Pelo menos é o que eu pude confirmar com os relatos dos meus clientes. O seu consumo é menor que uma lâmpada de 60 watts. Esse motorredutor ele é fixado lá na parte de baixo do forno, sabe? Do motorredutor sai um eixo
que atravessa aquela camada de laje mais areia, dependendo dos fornos, e refratários, e se conecta a algumas partes lá dentro do forno. Aqui está a camada, ele atravessa essa camada. E para isso a gente faz um furo de 4 centímetros de diâmetro no lastro do forno. A gente usa uma serra-copo diamantada. Um disco de aço com 12,5 milímetros, meia polegada, vamos dizer assim, ele é fixado na base do forno. Adicionamos então um grafite sobre esse disco para permitir que o suporte que sustenta as pedras deslize livremente sobre esse disco. Aliás, essa questão do grafite é bem interessante, né? Foi um dos pulos do gato do projeto. No início, eu estava pensando em uma graxa grau alimentício ou um rolamento que aguentasse alta temperatura. E quando me veio a ideia do grafite, eu falei, bingo! É simples, barato, não contamina. Enfim, ele foi a solução, a grande solução desse equipamento. Esse é o suporte de sustentação das pedras, comumente chamado de aranha pelos clientes. Sobre esse suporte encaixamos as pedras refratárias, né? E para os modelos com diâmetros menores que 1 metro, ou seja, de 80 centímetros ou 90, a gente usa 2 pedras meia-lua, ou 2 semicírculos, que juntos eles formam essa circunferência. Agora, para os modelos maiores, de 1 metro, 1,10 m ou 1,20 m, a gente usa um conjunto de pedras refratárias, sendo uma das pedras um quadrado, que vai ficar no meio, e mais 4 pedras trapezoidais com a base circular, né? De forma que juntas eles formam uma circunferência completa, como você pode ver. Este design ele é proposital justamente para permitir que as pedras passem pela boca do forno, e assim como as demais peças. Essas pedras refratárias são vazadas para oferecer uma troca térmica mais eficiente entre elas e as pizzas. O fato de serem vazadas permite que o calor passe por dentro delas e as mantenha mais quentes, ao mesmo tempo que recuperem a temperatura mais rapidamente. Além disso, para os fornos a lenha ou briquetes, né, elas ficam aproximadamente 5 centímetros de altura em relação ao laço estático. Isso permite que as pedras sejam aquecidas por baixo e também promovendo uma melhor cocção das pizzas em relação ao laço estático. Porque, claro, o laço estático ele tende a esfriar mais onde você coloca as pizzas sobre ele. Por isso que você precisa ficar mudando de posição. No caso do laço rotante, o calor sempre está aquecendo as pedras por baixo, assim como pelo interstícios dela, por aquelas partes vazadas. Por isso que ela se mantém mais quente. No caso dos fornos a lenha ou briquete, aquela brasa mantém o aquecimento da pizza por baixo. Entretanto, para os fornos a gás com alta demanda, nós recomendamos a instalação de uma flauta por baixo das pedras, a flauta de gás. Assim, nos horários de pico, a cocção dessas pizzas é feita com mais eficiência. Do contrário, será necessário trocar a pizza de lugar para dar aquela selada na parte de baixo da pizza. Quanto à parte elétrica, um cabo sai do motor e se conecta ao painel de controle. E o outro cabo sai do painel e se conecta a uma tomada de 220 volts. Bem simples. Embora trabalhosa, a instalação é simples. A parte mais trabalhosa é fazer o furo de 4 centímetros de diâmetro na base do forno. E para isso usamos uma serra-copo diamantada. Normalmente a espessura de uma laje de forno é na ordem de 20 a 30 centímetros. E as instalações demandam cerca de 3 a 4 horas, completa. E a parte mais demorada é justamente a parte da furação. Mas vejam só o que o Daniel, da Mustache Pizzaria, lá de Belo Horizonte, falou sobre a instalação, uma vez que ele mesmo que fez a instalação. Isso. Eu mesmo instalei junto com um colaborador aqui, né, a gente do forno, o Alex, né, você deu toda a estrutura, deu todo o passo a passo, manual, foi sem problema nenhum. Também o seu apoio para instalação, o manual e todo o apoio que você dá é muito fácil, é muito tranquilo. Eu estou falando, não que não seja, tem um trabalho, né? Claro. Você tem que dedicar um tempo para instalar, mas isso é recompensado assim, de uma forma muito gratificante. A gente vê as pizzas saindo com qualidade, as pizzas saindo bem assadas, as pizzas sendo assadas ao mesmo tempo e uma operação rápida. Isso é uma bênção para a gente precisa disso. Essa era uma preocupação assim, de alguns clientes que, poxa, será que é muito difícil de instalar a máquina? Eu vou saber fazer? Eu costumo dizer que ela é assim, ela
ela é simples, mas é trabalhosa, porque quer queira ou quer não, você tem que entrar no forno, fazer um furo de 4 centímetros de diâmetro e tal. É um Lego, né? Mas assim, não é complexo, né, Daniel? Acho que para quem está querendo ter um negócio e tudo, esse é um dos menores desafios. Acho que tem muito desafio, Alex. Muita barra para encarar, não é fácil. Legal, né? Você vê como é possível você mesmo fazer a instalação. No mesmo dia da instalação, já é possível usar o forno. E, se necessário, enviamos um técnico para fazer a instalação para você. Claro, mediante uma taxa pelo serviço e pelo deslocamento, que seria o frete, basicamente, uma vez que ele já vai levar o equipamento para você. Entretanto, se você desejar você mesmo fazer a instalação, também é possível. A gente pode emprestar a serra copo diamantada para vocês, que é uma ferramenta, digamos, mais cara. Também orientamos remotamente, via chamada de vídeo, e enviamos um manual de instalação, assim como vamos disponibilizar um link do tutorial de como fazer a instalação, isso pelo YouTube. Bom, temos centenas de equipamentos instalados nesse Brasil afora. A maioria foi instalada através dos próprios recursos humanos ou mão de obra local. Quanto à operação, não tem segredo. Quando for acender o forno ou ligar o forno para o pré-aquecimento, você já deve ligar a máquina também, para que ela fique girando e aquecendo a pedra por igual. Isso é importante para manter ali o calor bem distribuído nas pedras. Há 2 modelos que se distinguem, além das dimensões propriamente ditas, 80, 90 centímetros, 1 metro, 1,10 m e 1,20 m. O modelo com controle de velocidade e o modelo sem controle de velocidade. A diferença entre eles, além do óbvio, é que o modelo com controle de velocidade permite o ajuste da velocidade de rotação, de forma que a pizza seja colocada sobre o laço rotante ali na boca do forno e depois de exatas 1 ou 2 ou 3 voltas, ele seja retirado exatamente ali na boca do forno. Essa característica é a cereja do bolo, mas olha, não é primordial. Aliás, a maioria dos equipamentos em operação hoje é do modelo sem controle de velocidade. A maior vantagem do modelo com controle é que quando houver mais de 3 ou 4 pizzas assando ao mesmo tempo, o pizzaiolo não precisa ficar pensando onde colocar a pizza. Ele sempre coloca ali na boca do forno e depois de 1 ou 2 voltas vai retirar ali mesmo. Em suma, basta ligar o equipamento quando fizer o pré-aquecimento do forno, ou seja, aumentar a temperatura a 450 graus, manter ali por 20 minutos e depois diminuir para a temperatura de trabalho, que gira em torno de 300 a 350 graus no geral, né, para os fornos convencionais. Agora, para os fornos com produção de pizzas napolitanas, é 420, 450 graus. Depende, né, da forma como se trabalha. Tenho clientes que usam metodologias diferentes. Tenho clientes que montam todas as pizzas e colocam todas de uma vez no forno, e depois tira-se todas as pizzas de uma vez. Essa é uma metodologia que eu observo mais em clientes que trabalham naquele cenário em que o forneiro é o pizzaiolo. No caso, é o próprio dono da pizzaria, né? Então ele prefere montar tudo de uma vez, coloca as 5 pizzas, 4 pizzas no forno para assar, enquanto vai montando outras pizzas. Essa é uma forma de trabalho. A outra forma é, ele monta uma pizza, já coloca no forno. Aí talvez tenha um ajudante de cozinha que vai lá para retirar a pizza. Ele monta a segunda, já coloca. Ele só vai se preocupando em montar e colocar a pizza no mesmo momento em que ele termina de montar. E a outra pessoa vai retirar a pizza para ele, cortar e segue a produção. Enfim, a metodologia de produção, de operação em relação ao lastro rotante vai depender da forma como você se adapta melhor. Se até esse ponto você ainda não está convencido de que o lastro rotante vai te ajudar e trazer os benefícios que aumentarão os lucros da sua pizzaria, permita-me mostrar que essa é uma oportunidade única para resolver a maior parte dos problemas de sua pizzaria de uma vez por todas. Quanto você acredita que vale a sua tranquilidade? E a sua saúde? Paz? Certamente essas coisas não têm preço, não é verdade? Portanto, é exatamente por isso que o lastro rotante não tem preço. Não, mentira, tem sim. É um produto físico, né? Afinal de contas, envolve custos com material, com recursos humanos, com propriedade intelectual. Isso mesmo. Ele é protegido por patente. E também temos aí os impostos para pagar, não é verdade? Por isso, ele tem um preço. Bom, conforme você deve ter visto nos prints das telas e nos depoimentos dos clientes sobre a questão do retorno do investimento no lastro rotante, que ele ocorre mais ou menos em 3 meses em média. Sendo mais objetivo em relação ao preço, olha, o valor do equipamento varia de acordo com a dimensão e o modelo, mas basicamente está entre R$ 8.800 e R$ 11.000. Em relação às condições de pagamento,
Você pode adquirir o equipamento com desconto de 5% à vista ou dar uma entrada de 40% no momento do pedido, 30% em até 30 dias após a instalação e 30% 60 dias após a instalação. Existe também a possibilidade de parcelar sem juros em até 3 vezes no cartão de crédito. Para prazos maiores, serão aplicados juros de acordo com a taxa do cartão, tá? Normalmente, o prazo de entrega é de 7 dias, mas dependendo da disponibilidade do modelo, a entrega pode ser imediata. Quanto à instalação propriamente dita, oferecemos as seguintes condições. Enviamos o técnico, aí tem uma taxa de R$ 600 e também uma taxa pelo deslocamento ou frete, que é de R$ 1,65 por quilômetro, considerando a ida e a volta, tá? E é importante ressaltar que a nossa base está localizada em São Bernardo do Campo. Para a Grande São Paulo, não tem cobrança da taxa de deslocamento. Vale mencionar que a maioria dos equipamentos em operação fora da Grande São Paulo foi instalada pelos próprios clientes. Como você deve ter constatado aí nos depoimentos, a instalação não é complexa, embora seja um pouco trabalhosa. Caso opte por realizar a instalação por conta própria, não tem problema. Podemos enviar o equipamento por meio de uma transportadora de sua preferência ou com os nossos parceiros, com frete a ser pago no destino. Combinado? Bom, além disso, disponibilizamos um tutorial e um manual de instalação que vai te facilitar a vida. Fica tranquilo, nós fornecemos um monitoramento remoto durante a instalação, sem qualquer custo adicional, hein? Nosso objetivo é garantir que esteja tudo em ordem. O laço rotante já é enviado com um kit completo para instalação, incluindo cabos elétricos, plug da tomada, manual de instalação e um link do YouTube com o tutorial da instalação. Para facilitar a sua vida, emprestamos as brocas diamantadas necessárias para fazer aquele furo de 4 cm de diâmetro na instalação. Elas serão enviadas juntamente com o equipamento. No entanto, depois que você instalar, a gente solicita que devolva essas brocas, beleza? Essas brocas são caras. Se fosse possível, ofereceríamos como um brinde, mas não dá. Para você que ainda tem alguma dúvida em relação ao investimento, a gente oferece a oportunidade para você testar o equipamento por 15 dias sem compromisso. Caso você tenha feito algum pagamento antecipado no pedido, por exemplo, reembolsamos o seu dinheiro investido sem o menor problema. Entretanto, a gente não pode cobrir aí os valores com a taxa de instalação e o frete. Olha, a gente oferece uma garantia de 1 ano, cobrindo todos os defeitos de funcionamento do produto que impossibilitem sua utilização. Isso relacionado à quebra ou desgaste das peças metálicas, tá? Também relacionado à parte de instalação mecânica ou elétrica, ou o mau funcionamento do motorredutor e os componentes eletroeletrônicos do painel de controle. E o que mais você precisa para começar a lucrar de verdade com a sua pizzaria? Aumentar a produtividade, não depender mais do forneiro, padronizar a qualidade das suas pizzas e entregá-las de uma forma mais rápida? Finalmente você poderá dormir sem se preocupar com o forneiro e com o funcionamento da pizzaria. Imagine ouvir elogios dos seus clientes em vez de reclamações, reservar um tempo para viajar com a família e ter o dinheiro sobrando no final do mês. Sabe o que você precisa fazer agora? Eu vou te dizer. Clique no botão aqui embaixo e fale diretamente comigo. Tenho certeza que eu vou te ajudar.